Quando fecham os olhos e imaginam o paraíso asiático, a maioria das pessoas visualiza a mesma cena. Águas em tons de turquesa que parecem ter saído de uma edição de Photoshop. Areia branca e fina e uma tranquilidade espiritual emanando de templos dourados. A Tailândia vende essa imagem de serenidade e meditação para o mundo inteiro. E quem acredita nisso não está totalmente errado, mas está vendo apenas metade da moeda. Existe uma Tailândia que acorda quando o sol se põe. Um universo paralelo onde a espiritualidade dá lugar à adrenalina. E o silêncio dos monges é substituído pela batida frenética da música eletrônica e luzes de neon. Antes de embarcarmos nessa jornada pelos segredos mais profundos e contrastantes do Sudeste Asiático, já clique no botão de inscrever-se e deixe seu like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo destinos que vão muito além dos guias turísticos tradicionais. Para entender a complexidade deste país, precisamos começar pela superfície, por aquilo que atrai milhões de turistas todos os anos. Estamos falando de um território que é um verdadeiro arquipélago de possibilidades, onde seria necessário muito mais do que algumas semanas para explorar suas dezenas de ilhas paradisíacas. A porta de entrada para esse deslumbramento geralmente é Phuket, a maior ilha da nação. Aqui, a dualidade tailandesa já começa a mostrar as caras. De um lado, você tem praias que tiram o fôlego e uma vida noturna que pulsa sem parar. Do outro, escondido nas ruas, há uma riqueza histórica que muitos ignoram enquanto correm para o mar, ao caminhar pela famosa Chalan Road. Por exemplo, você não encontra apenas lojas de souvenirs. Você se depara com a história viva nas chofoses, edifícios comerciais do século XIX que exibem uma arquitetura sino-portuguesa colorida e fascinante. Sim, há vestígios de influências ocidentais misturadas com a tradição local, como pode ser visto no Museu Tai Hua, um casarão da década de 1930 que narra a saga dos imigrantes chineses na região. Para quem gosta de ir além do óbvio, Phuket oferece uma aula de história a céu aberto. Mas não podemos negar o apelo cinematográfico das águas. Próximo dali, o arquipélago de Koh Phi Phi se tornou uma lenda viva, especialmente após servir de cenário para produções de Hollywood, que definiram o conceito de praia perfeita para uma geração inteira. As formações de calcário que emergem do mar, como gigantes de pedra e os penhascos vertiginosos, criam uma paisagem que parece desenhada à mão. É um cenário de luxo natural, mas que serve apenas como o pano de fundo angelical para uma cultura que, como veremos, possui camadas muito mais intensas e, por vezes, obscuras. O contraste é a regra aqui. Enquanto em Koh Phi Phi a natureza reina absoluta, em outras ilhas o foco muda drasticamente. O país oferece refúgios para quem busca isolamento total, mas também é o lar de destinos onde o silêncio é proibido e a festa nunca termina. Essa mistura de cenários idílicos com uma atmosfera de tudo é permitido é o que começa a desenhar o verdadeiro perfil da Tailândia. Um lugar onde o sagrado e o profano não apenas coexistem, mas muitas vezes se misturam na mesma rua. Continuando nossa exploração, para aqueles que não abrem mão de sofisticação, mesmo estando no meio da selva tropical, o destino certo é Seoul Samui. Esta ilha é uma verdadeira pérola no Golfo da Tailândia, mundialmente famosa por combinar uma infraestrutura de resorts de ultra luxo com festas vibrantes entre as palmeiras. É o equilíbrio perfeito para quem quer mordomia durante o dia e agitação assim que a lua aparece. Mas antes de você fazer as malas, é preciso preparar o corpo e a mente, porque a Tailândia não é apenas um país distante, é literalmente o outro lado do mundo. Estamos falando de um fuso horário, que em relação ao horário de Brasília, por exemplo, está 10 horas à frente. O choque, no entanto, vai muito além do relógio biológico desajustado. Assim que você pisa em solo tailandês, seus sentidos são bombardeados. As cores parecem mais saturadas. O idioma é uma melodia incompreensível para os ouvidos ocidentais. E os aromas são uma mistura intensa de exotismo e devoção. É importante lembrar que, apesar de ser um gigante do turismo global,
O inglês não é falado em todos os cantos. Que pode criar barreiras linguísticas desafiadoras em situações cotidianas fora dos grandes hotéis, mas existe uma linguagem que todos entendem por lá: a comida. Acredite! A culinária tailandesa é uma atração turística tão forte quanto as praias. A gastronomia local é uma engenharia de sabores complexa. Os pratos não buscam apenas um gosto, mas o equilíbrio perfeito entre 5 paladares fundamentais: o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o picante. E aqui vai um aviso vital para sua sobrevivência gastronômica. Quando um tailandês diz que algo é levemente apimentado, desconfie. O conceito de picância deles está em uma escala muito superior à que estamos acostumados. O maior embaixador dessa culinária é, sem dúvida, o Pad Thai. Considerado prato nacional, para quem nunca viu de perto, o Pad Thai é uma obra de arte feita na hora. A base consiste em macarrão de arroz, aquele tipo mais largo e fino, que é jogado em uma panela fumegante junto com brotos de feijão, camarões frescos, ovos e cebola. O tempero é uma alquimia de molho de soja, açúcar e pimentas, finalizado com uma chuva de amendoim picado. O segredo não está apenas nos ingredientes, mas na ferramenta, o wok. Essa panela redonda e profunda, originária da Ásia e geralmente feita de metal, permite um cozimento extremamente rápido e uniforme, mantendo a crocância e o sabor defumado característico. Além do macarrão, o arroz é a onipresença na mesa tailandesa, aparecendo do café da manhã ao jantar e, pasmem, até na sobremesa. Esqueça o arroz doce que conhecemos feito com leite de vaca e canela. A versão tailandesa, uma iguaria imperdível, é preparada com leite de coco, fatias suculentas de manga fresca e gergelim. É uma explosão doce e tropical que conforta o estômago depois de tanta pimenta. Porém, para os viajantes que têm um espírito de Indiana Jones e um estômago de aço, a Tailândia reserva experiências que desafiam o bom senso ocidental. Nas ruas movimentadas, entre barracas de frutas e roupas, você encontrará os petiscos mais exóticos do planeta: insetos. Estamos falando de grilos, gafanhotos e até besouros enormes, fritos e temperados. Eles são vendidos como se fossem pipoca, prometendo uma textura crocante e um sabor que, segundo os corajosos que provam, é surpreendentemente saboroso. Essa diversidade culinária é apenas o prelúdio para a intensidade visual que toma conta das ruas tailandesas, onde até o trânsito é um espetáculo de cores vibrantes. Se a explosão de sabores exóticos já não fosse suficiente para despertar seus sentidos, basta olhar para o trânsito. Nas ruas da Tailândia, o cinza do asfalto desaparece sob um arco-íris magnífico. Os táxis não seguem um padrão monótono. Eles desfilam em cores vibrantes que vão do rosa-choque ao verde-limão, passando pelo amarelo e azul. É um carnaval visual que contrasta violentamente, mas de forma poética, com a sobriedade e a tradição que caminham pelas mesmas calçadas. Os monges budistas, é impossível ignorar a presença desses guardiões espirituais vestidos em seus tradicionais mantos cor de laranja. E aqui entramos em um dos pilares fundamentais dessa sociedade. O budismo na Tailândia não é apenas uma religião que se visita aos domingos. É o oxigênio cultural que respira em cada esquina. Sendo seguido por cerca de 95% da população, essa devoção molda a paisagem urbana de forma impressionante. Apenas na capital, Bangkok, existem mais de 400 templos espalhados, verdadeiras joias arquitetônicas cobertas de ouro e detalhes minuciosos. Entre os mais venerados, destacam-se o Wat Arun, o Wat Pho e o Templo do Buda de Esmeralda, locais que atraem peregrinos e curiosos do mundo todo. A filosofia por trás dessa fé influencia diretamente o comportamento do povo tailandês. A corrente budista predominante no país acredita profundamente no potencial humano para alcançar a paz completa e a liberdade, guiando-se por um lema simples mas poderoso: ser feliz, manter a serenidade e apreciar o que a vida oferece. Isso explica por que a agressividade é tão mal vista e por que os cumprimentos ocidentais, como abraços apertados e beijos no rosto, dão lugar a uma elegância distante e respeitosa.
Esqueça o aperto de mão firme. Na Tailândia, o cumprimento oficial é o Ai. Esse gesto consiste em unir as mãos em posição de oração na altura do peito e fazer uma leve inclinação com a cabeça. É um sinal de respeito tão enraizado na cultura que até mesmo a estátua do Ronald McDonald, na frente das lanchonetes do país, é esculpida fazendo esse gesto. Uma adaptação curiosa da globalização às tradições locais. Mas cuidado! O corpo humano na Tailândia possui uma hierarquia sagrada, que você, como turista, precisa respeitar rigorosamente para não ofender ninguém. A regra de ouro é nunca, jamais toque na cabeça de um tailandês. A cabeça é considerada a parte mais sagrada e pura do corpo, o topo da pirâmide espiritual de uma pessoa. Tocar ali é uma ofensa grave. Por outro lado, se a cabeça é o céu, os pés são a terra, considerados a parte mais baixa e impura do ser. Isso gera uma série de etiquetas sociais que podem pegar o viajante desprevenido. Apontar os pés para alguém, e especialmente para estátuas de Buda ou monges, é um insulto terrível. Essa impureza atribuída aos pés se estende, logicamente, ao que os cobre, os sapatos. É por isso que você verá amontoados de calçados na entrada de templos, casas e até de alguns estabelecimentos comerciais. A tradição dita que os sapatos devem ser removidos para não levar a sujeira do mundo para dentro dos espaços sagrados ou familiares. Essa prática explica a preferência nacional por chinelos e sandálias. Fáceis de tirar e pôr. Navegar por essas regras pode parecer tenso, mas tudo é suavizado por uma característica onipresente: o sorriso. Os tailandeses são famosos por estarem sempre sorrindo, demonstrando uma vontade genuína de ajudar e uma felicidade que parece contagiosa. Essa alegria faz parte do conceito de Sanuki, que é sinônimo de diversão e prazer, algo que eles tentam incorporar em todas as esferas da vida, inclusive no trabalho. Afinal, com praias paradisíacas, comida deliciosa e uma paz espiritual acessível, quem não sorriria? A Tailândia ganhou o apelido de Terra dos Sorrisos por mérito próprio. Mas, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. E nem todo sorriso é inocente. Existe um lado da Tailândia que só acorda quando os templos fecham suas portas. Se você não é do tipo que se contenta apenas em comer, rezar e amar, o país oferece um submundo vibrante de festas, bares e clubes onde a espiritualidade dá lugar ao excesso. E é exatamente sobre essa transição do sagrado para o profano, das orações silenciosas para o barulho ensurdecedor das raves na areia, que vamos começar a falar agora. Quando a noite cai, a Tailândia revela sua face mais selvagem, onde a espiritualidade do dia é trocada por batidas eletrônicas que ecoam até o amanhecer. Se você acha que festa é sinônimo de um barzinho com música ao vivo, você não está preparado para a lendária Full Moon Party, ou Festa da Lua Cheia. Este evento não é apenas uma celebração, é um rito de passagem para mochileiros de todo o planeta. Realizada nas areias da ilha de Koh Phangan, essa festa transforma a praia em uma pista de dança gigantesca sob o luar, atraindo dezenas de milhares de turistas que pintam seus corpos com tintas neon e se entregam ao caos organizado, enquanto a França brinda com seus vinhos refinados e o México levanta seus copos de tequila. A Tailândia tem uma maneira muito particular e perigosa menos de animar seus visitantes: os famosos buckets. Esqueça os copos de cristal. Aqui, o álcool é servido literalmente em baldes de plástico, daqueles que crianças usariam para brincar na areia. Dentro deles, uma mistura explosiva de muito gelo, uma garrafa inteira de Sangsong, um rum tailandês local e uma dose generosa de bebida energética. Tudo isso é consumido coletivamente com vários canudos, transformando a bebedeira em um esporte de equipe, que muitas vezes termina com memórias apagadas na manhã seguinte. E já que falamos em energia, aqui vai uma curiosidade que poucos sabem e que nasceu exatamente nesse contexto. Você sabia que a bebida energética mais famosa do mundo, o Red Bull, tem DNA tailandês?
A história remonta a mais de 30 anos atrás, quando Chaleu Yovidia criou uma bebida chamada Kreitin Daen, que traduzido significa touro vermelho. Originalmente, essa poção potente era popular entre caminhoneiros e trabalhadores noturnos da Tailândia que precisavam se manter acordados para cumprir longas jornadas. Foi somente em 1984 que o empresário austríaco Dietrich Mateschitz, durante uma viagem de negócios ao país, descobriu a bebida milagrosa que curava seu jet lag. Ele viu o potencial global daquele líquido dourado, procurou Chaleu e juntos fundaram o Império Red Bull, adaptando a fórmula para o paladar ocidental e conquistando o mundo. Portanto, cada vez que você abre uma latinha dessa bebida, em qualquer lugar do planeta, está consumindo um pedaço da história trabalhadora da Tailândia. Mas voltemos à praia de Koh Phangan. No meio dessa euforia induzida por baldes de rum e energéticos, é preciso ter cautela. Embora o álcool flua como água, as leis sobre outras substâncias são draconianas. O acesso a drogas ilícitas pode até parecer fácil no meio da multidão, mas as penalidades para quem é pego são severas e não há jeitinho que resolva facilmente com a polícia local. A festa é intensa, cheia de adrenalina e excessos, mas é apenas a ponta do iceberg de um submundo ainda mais complexo, enquanto os turistas dançam sob a lua cheia. Existe um outro aspecto da vida noturna tailandesa que opera nas sombras das luzes de neon. Um tema que as autoridades locais tentam, muitas vezes em vão, varrer para baixo do tapete para preservar a imagem imaculada do país. Estamos entrando agora em um território delicado e controverso. A indústria do sexo. Apesar de ser tecnicamente proibida por lei, a prostituição na Tailândia tornou-se, ironicamente, uma das atrações turísticas mais famosas e visíveis do país. É um paradoxo vivo. De um lado, uma nação conservadora e budista, do outro, distritos inteiros dedicados ao prazer carnal, conhecidos mundialmente como o epicentro do turismo sexual. O que vemos hoje em lugares como o distrito de Patpong, em Bangkok, onde estrangeiros de todas as idades caminham entre bares de gogo. Levanta uma pergunta inevitável: como algo proibido pode acontecer à luz do dia? Menos ou melhor, luz do neon, com tamanha naturalidade? Para entender isso, não podemos olhar apenas para o presente. Precisamos escavar a história. Essa prática não surgiu com a chegada dos turistas modernos. Ela tem raízes profundas e tradicionais na Tailândia, com registros que datam de pelo menos 6 séculos. Viajantes chineses já documentavam a existência dessa indústria por volta de 1430. Durante séculos, a atividade foi não apenas tolerada, mas legalizada e taxada, com bordéis operados pelo próprio Estado. Mas o verdadeiro boom que transformou a Tailândia no que conhecemos hoje aconteceu por causa de uma guerra, que nem era deles. Se você está gostando de desvendar os segredos que os cartões postais não mostram, certifique-se de estar inscrito no canal e deixe seu like agora mesmo. Isso é fundamental para continuarmos nossa investigação. A transformação da Tailândia em um destino global de entretenimento adulto tem um marco histórico claro: a Guerra do Vietnã, quando soldados americanos precisavam de descanso e recreação longe do horror do campo de batalha. Eles migravam para a Tailândia. O que eram simples vilas de pescadores começaram a se adaptar para satisfazer as demandas desses militares sedentos por diversão e companhia feminina. Foi ali que a infraestrutura de lazer, tal como a vemos hoje, começou a ser construída, tijolo por tijolo, sobre a necessidade de escape da guerra. A história nos mostra que proibições muitas vezes servem apenas para rebatizar o proibido. Em 1960, o governo tailandês tentou dar um basta oficial nessa herança dos tempos de guerra, promulgando uma nova lei que tornava a prática da prostituição ilegal, impondo multas e até penas de prisão para os infratores. O objetivo era limpar a imagem da nação. Décadas mais tarde, em 1996,
a legislação foi endurecida novamente, desta vez penalizando também os clientes e abrangendo crimes mais graves como o tráfico humano e o trabalho escravo. No papel, a indústria deveria ter desaparecido. Na prática, ela apenas evoluiu e se tornou mais sofisticada. O que se vê hoje nas ruas não são bordéis explícitos, mas sim uma interminável fileira de estabelecimentos com nomes e propostas ambíguas. Os famosos salões de massagem, bares de karaokê e casas de entretenimento que funcionam como fachadas perfeitas. Para os olhos ingênuos, são apenas locais de lazer. Para os iniciados, são portais para o comércio carnal. E você deve estar se perguntando: como uma indústria ilegal opera com tanta visibilidade, letreiros luminosos e até panfletagem nas calçadas? A resposta tem um nome universal: corrupção. Esse sistema conta com um amplo e robusto suporte político nos bastidores. Um exemplo emblemático que escancarou essa realidade foi o caso de Shuichi Kamovicic, conhecido como o padrinho dos salões de massagem. Ele chocou o país ao vir a público em 2003 e admitir o impensável. Shuichi revelou ter pago mais de 1,5 milhão de libras em subornos a políticos e oficiais de polícia ao longo de uma década apenas para manter seus negócios funcionando sem interferências. Quando o dinheiro fala mais alto que a lei, a fiscalização se torna cega. E se existe um lugar onde essa cegueira seletiva permitiu a criação de um verdadeiro império do pecado, esse lugar é Pattaya, localizada a apenas 140 quilômetros da capital Bangkok. Esta cidade litorânea carrega títulos nada lisonjeiros. Muitos a chamam de a moderna Sodoma e Gomorra, e ela é amplamente considerada a capital do sexo na Tailândia, o que em outras partes do mundo seria feito às escondidas. Em Pattaya é a atração principal. Milhares de viajantes desembarcam ali diariamente, não pelas praias, mas para testemunhar os infames ping-pong shows. E se você acha que o nome se refere a uma partida esportiva inocente, prepare-se para o choque cultural mais bizarro da sua vida. Esses espetáculos são demonstrações grotescas e inacreditáveis de controle muscular, onde mulheres utilizam suas partes íntimas para realizar proezas que desafiam a anatomia e o bom senso. Não estamos falando apenas de lançar bolas de ping-pong em direção à plateia, desafiando os clientes a arrebata-los com raquetes. O repertório dessas performances inclui extrair objetos inimagináveis de dentro do corpo, como peixinhos dourados vivos, canários e até lâminas de barbear. As habilidades peculiares não param por aí. Há demonstrações de lançamento de dardos para estourar balões, abertura de garrafas de refrigerante e até o ato de apagar velas usando apenas a força pélvica. É um circo do absurdo que, por mais degradante que possa parecer para alguns, movimenta uma economia milionária. Apenas em 2018, estima-se que a cidade de Pattaya tenha recebido cerca de 1 milhão de visitantes especificamente em busca desses serviços e espetáculos. A curiosidade mórbida e a busca pelo proibido atraem multidões, mas por trás das luzes piscantes e das risadas nervosas dos turistas, existem estatísticas sombrias e histórias que raramente são contadas nos guias de viagem. A terra da diversão muitas vezes se transforma em um labirinto sem saída para estrangeiros, que se deixam levar pela ilusão de que no paraíso tudo é perfeito. A euforia das luzes de neon muitas vezes esconde tragédias pessoais silenciosas. Por trás da música alta e dos sorrisos fáceis, existem números sombrios que raramente estampam as manchetes dos jornais de turismo. Há relatos perturbadores de turistas que viajam para o paraíso e acabam tomando a decisão drástica de tirar a própria vida. Geralmente, o perfil dessas vítimas é muito específico. São homens aposentados, divorciados ou viúvos que chegam à Tailândia em busca de algo que o dinheiro não deveria: poder comprar amor e companhia genuína. A armadilha emocional é cruel. Muitos desses homens acabam se envolvendo com mulheres locais, acreditando terem encontrado um novo começo.
No entanto, o que frequentemente ocorre é um golpe financeiro lento e devastador, onde o dinheiro é drenado sob falsas promessas de afeto. Quando os recursos acabam e a ilusão do romance se desfaz, eles se veem sozinhos, falidos e longe de casa. Para alguns, sem ver saída e incapazes de lidar com a vergonha ou a ruína financeira. O suicídio acaba se tornando a única opção trágica. É o lado mais escuro de uma indústria construída sobre a fantasia, mas a complexidade da noite tailandesa não para por aí. Além das tragédias ocultas, existe um fenômeno cultural que desafia as normas de gênero ocidentais e que se tornou uma das marcas registradas do país: os ladyboys. Eles são as estrelas absolutas de muitos shows de cabaré e possuem uma demanda turística gigantesca. Mas o termo em inglês, embora popular, é uma simplificação. Na Tailândia, o termo correto e respeitoso é Kathuay. Essa palavra refere-se a pessoas transgênero, frequentemente designadas como mulheres trans, mas o conceito é fluido e pode incluir também homens gays afeminados. O que realmente surpreende os visitantes, especialmente aqueles vindos de culturas mais conservadoras, é a visibilidade dessas pessoas. Diferente de muitos outros países asiáticos ou até mesmo ocidentais, onde a transgeneridade é marginalizada, na Tailândia, os Kathuay são amplamente aceitos na sociedade, integrados ao cotidiano de uma forma que parece natural. Ainda que piadas e preconceitos não tenham desaparecido completamente, a raiz dessa aceitação, mais uma vez, nos leva de volta aos templos dourados e à fé. A diversidade de gênero na Tailândia está intrinsecamente ligada aos princípios do budismo. A cosmologia budista local reconhece em suas crenças a existência de 3 gêneros: o masculino, o feminino e o Kathuay. Não é uma aberração, é uma parte da existência para os budistas tailandeses. As circunstâncias da vida atual são sempre um resultado direto de ações em vidas passadas. Dentro dessa lógica espiritual, ser um Kathuay é visto como uma consequência do karma. Por causa dessa visão, a resposta da sociedade não deve ser o julgamento ou a exclusão, mas sim a compaixão e o entendimento. Tratar essas pessoas com dignidade é seguir os princípios fundamentais da religião que guia a nação. Essa mistura de tolerância religiosa e demanda turística criou uma população visível e vibrante. Mas quantificar exatamente quantas pessoas se identificam ou trabalham nessa área é um desafio estatístico enorme. As estimativas variam de forma selvagem e controversa. O governo tailandês raramente conduz pesquisas formais focadas especificamente nesse grupo, deixando um vácuo de dados oficiais. Organizações internacionais tentam preencher essa lacuna com números que tentam desenhar o tamanho dessa realidade. Em 2001, a Organização Mundial da Saúde sugeriu um número entre 150 mil e 200 mil profissionais. Já a ONG eleva essa estimativa, calculando entre 200 mil e 300 mil pessoas. Mas esses números podem ser apenas a ponta do iceberg, dependendo de quem você pergunta e de quais critérios são usados para definir quem faz parte dessa estatística. A guerra dos números continua e revela o quão nebulosa é a realidade deste submundo. Para se ter uma ideia da disparidade das informações, em 2004, um estudo acadêmico apresentou uma cifra que fez o mundo arregalar os olhos. Um professor ligado à universidade estimou que poderiam existir impressionantes 2.000 e 800 mil trabalhadores sexuais atuando no país. É um número avassalador, quase difícil de imaginar. No entanto, é importante ressaltar que esses dados foram amplamente contestados e considerados exagerados e inflados por especialistas e autoridades. O que podemos tirar de tudo isso? A conclusão é um tanto frustrante, mas realista. Ninguém sabe ao certo. Não existe um censo, não existe um controle rigoroso e, consequentemente, não existe nada realmente efetivo sendo feito para mapear ou regular essa situação de forma definitiva. O que reina
é a ambiguidade. O governo proíbe no papel, mas o turismo lucra na prática. A sociedade condena moralmente, mas acolhe religiosamente. Essa é a verdadeira essência da Tailândia. É apenas o país do sorriso ou a terra do pecado. É ambos existindo simultaneamente no mesmo espaço e tempo. É um lugar onde você pode começar o dia meditando em silêncio absoluto aos pés de um Buda de ouro, sentindo a paz espiritual de séculos de tradição, e terminar a noite em uma festa ensurdecedora em Pattaya, testemunhando o inimaginável. É um destino de extremos, onde a pureza das águas cristalinas de Koh Phi Phi contrasta com a complexidade obscura das ruas de luz vermelha de Bangkok. Viajar para a Tailândia é aceitar que você será confrontado com belezas naturais que parecem divinas e com realidades humanas que são, no mínimo, desconcertantes. É um choque cultural que vai muito além da pimenta na comida ou do trânsito colorido. É um teste para os seus próprios valores e percepções. Cada esquina conta uma história diferente, e cabe a você decidir qual delas vai levar na mala de volta para casa. O país te oferece tudo: o sagrado, o profano, o luxo, a simplicidade, a alegria ingênua e a diversão adulta. Agora que desvendamos juntos todas as camadas desse destino fascinante e contraditório, queremos ouvir a sua opinião. Qual dos fatos apresentados mais te chocou? Foi a culinária exótica com insetos, a devoção religiosa que molda a sociedade ou a realidade crua da vida noturna? Deixe sua resposta nos comentários, pois adoramos saber o que vocês pensam. E se este mergulho profundo na cultura tailandesa abriu seus olhos para um novo mundo? Não saia daqui sem deixar o seu like e confirmar sua inscrição no canal. Temos muitos outros segredos do mapa para explorar nos próximos vídeos. Até a próxima viagem!